Seja muitíssimo bem-vindo ao Momento da Graça de Deus, a este Kairós. Bem-vindo ao nosso Sorrindo pra Vida. Alegria poder nos encontrar em mais este momento, nesta manhã de segunda-feira, hoje 25 de agosto de 2025. Dia da Graça de Deus para mim e para você. Alegria, como eu disse, de nos encontrarmos e fazermos a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas, aquele que nunca perde o controle. Então já começa o programa dizendo isso a você. Vamos nesta hora submeter o controle de nossa vida, a direção dos nossos passos, os nossos sentidos e os nossos sentimentos, tudo debaixo do senhorio de Jesus, tudo debaixo do controle de Deus, porque Deus nunca perde. E é sabendo da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo que a gente começa o dia sorrindo pra vida. Abraço você de todo o Brasil e além Brasil. Todas as pessoas que mundo afora rezam conosco em torno da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Inclusive, você poderia fazer a gentileza de dizer de que parte do nosso Brasil você nos acompanha, você reza com a gente neste momento e também de que parte do mundo você está aí sintonizado conosco. Bem-vindo àqueles que rezam conosco pela TV Canção Nova, mas aqueles que também estão experimentando a graça de Deus por todo o sistema Canção Nova de comunicação, Rede Canção Nova de rádio, cada uma das nossas emissoras interligadas, você pelo CN Plus, pelo TV Canção Nova ao vivo, é o nosso canal no YouTube. Sei que muita gente participa, sinaliza ali, deixando pedido de oração, mandando seu abraço. Já começo convidando você a espalhar, principalmente quem está pelo TV Canção Nova ao vivo ou pelo CN Plus, compartilhar, pega o link, já vai mandando nos grupos de WhatsApp, convoque os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que podem nesta hora parar um pouquinho para rezar e experimentar a graça de Deus, tá bom? É muito, muito bom estarmos juntos. Antes de começar o programa, a gente fez aqui uma breve oração e eu disse assim a todos os meus irmãos, a essa grande companhia de pesca, dizendo que Deus nos unja. Falei nos bastidores, mas agora eu falo ao vivo também, porque não é só quem você vê aqui frente às câmeras, mas por trás das câmeras, muita gente trabalhando em prol da evangelização, fazendo com que nosso Senhor chegue em todos nós, começar em nós, mas também aí juntinho de você. A bancada tá para lá de especial, já está completa e eu começo com ele para ver se ele tá esperto. Apostos, bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, tudo bem, Valdênia? Tudo bem, graças a Deus, Márcio. Graças a Deus, uma boa semana para nós, né? Com a graça de Deus. Estamos começando aí uma semana cheios do Espírito Santo, pelo menos é assim que nós queremos, né? Coração aberto, nossa súplica ao Senhor, que nos dê seu Santo Espírito, porque tudo que nós fazemos com Ele vai bem. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Então já coloco aqui também a palavra de Deus que vai nos acompanhar. Por favor. Nesse dia de hoje, Eclesiástico, capítulo 4, versículos do 23 ao 36. Eclesiástico, capítulo 4, versículos do 23 ao 36. Deus vem nos abençoar com a sua palavra. Vem abençoar o nosso dia, vem renovar as nossas forças, vem dar alegria para o nosso coração, vem dar esperança para aqueles que estavam desanimando, vem nos colocar de pé. Tem tanta coisa boa, gente, para acontecer no nosso dia hoje. Então, vamos levantar a nossa cabeça com fé, com confiança. Vamos sim sorrir para a vida e confiar em Deus. Confia em Deus. Essa é a melhor maneira da gente dizer bom dia para você. Confia em Deus e tenha a paz de Jesus no seu coração. É isso mesmo. Acostumando o nosso coração a confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente começa o nosso programa. Já vou apresentando a bancada toda especialíssima, como eu disse a você, porque aqui o lado musical está com ele. Os dois
junto com o maestro, né? Aliás, o Sabará, já digo, é ele que está aqui com a gente, com o maestro Sapo, já estavam, sabe o quê? Falando do tempo de casamento, um com 35, outro com 30, já começando assim, sorrindo para a vida, lembrando das esposas. E é assim que eu cumprimento vocês, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, Val. É sempre bom, né, falar da vida. É verdade. Porque tudo isso realmente nos coloca no coração de Deus. Quando a gente louva a Deus pelo nosso dia a dia, pela simplicidade do dia a dia, né? A simplicidade de estar em casa, de estar em família, de estar vivenciando a cada dia o sublime no ordinário, na pequena coisa do dia a dia. É maravilhoso. Você sabe o que vocês têm em comum? Além do carisma, a musicalidade, a esposa de vocês tem o mesmo nome, né, gente? Eu fiquei assustado agora. A esposa de vocês. Tem o mesmo nome. O nome da esposa de vocês. Silvana. Eu acho que ela está testando para ver não só se eu estou atento, né? Se está todo mundo em casa. Você está atento? Você prestou atenção? É isso aí. Bom dia, Sapo. Bom dia a todos. Então, essa semana é semana de festa. Hoje também é aniversário da Maria Lúcia Birached, em Taubaté. Parabéns pelo seu dia de hoje. E o meu vai ser na quinta-feira, né? 35 anos de casado, com a mesma mulher, né? Então é isso aí, vamos continuar em frente, que Deus continue nos abençoando e tal. O Márcio colocou uma piadinha ontem lá no meu Instagram, entendeu? Eu tô ligado, você pensa que eu não tô ligado, mas eu tô ligado. Então, parabéns aí para Maria Lúcia Birached, em Taubaté. Hoje é seu dia. É que ele tá esquecendo, sabe, gente, que ele é o sapo e tá pagando de gatinho, sabe? É, Precisa ver a foto dele lá com a Silvana. É isso Ficou aí. chique, ficou bonitão. Ficou bonito. Até eu gostei. Que maravilha! Então, um beijo para as respectivas esposas, Silvana e Silvana. Que bonito, né? O Sapo dizendo 35 anos, casado, e ele ainda brincou assim, e com a mesma mulher. É testemunho de vida. A foto bonita que o Márcio falou. Quem tá pela internet, pela TV, Olha lá, tá vendo? tá ou não tá pagando de gatinho, tá? Ah, mas eu já disse, Silvana, com todo respeito, aqui o Sapo é o nosso príncipe, gente. O maestro é demais, maravilha. E você, tá celebrando aniversário de casamento, dom da vida, alguém da tua casa, quer participar com a gente também, celebrando ou deixando o seu pedido de oração. Nós estamos aqui intercedendo por você, pela sua causa, por suas necessidades. Então não deixe de participar com a gente. Maria Renata já está a postos, firme, pronta para acolher você. Bom dia, Maria Renata. Bom dia, Val. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos em frente, né? Com a graça de Deus. Segunda-feira, coisa boa. Que Deus te abençoe. Bom dia a você, família Canção Nova, pela televisão, você que nos acompanha pela rádio Canção Nova, a rádio do Senhor, né? Que Deus te abençoe. Você que está dirigindo o seu carro e acompanhando as ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova. Também muita gente pelo YouTube, né? Também pelo nosso CN Plus. Estamos ao vivo. Depois ainda tem o reprise desse programa, mas sempre, sempre a palavra de Deus é atual, né? Que Deus te abençoe. Lembre-se de tantas palavras que Deus já lhe falou através da Bíblia, através, né, de tantas pregações, porque elas se atualizam, elas não ficam no passado, não foi só para aquela vez, para aquela situação, para aquele dia. Ela se atualiza diante das suas necessidades hoje e durante toda essa semana, tá bom? Vamos participar aqui dessa bancada, quero chamar você, né? Junte-se a nós, interagindo conosco nas redes sociais, tá? Sorrindo para a Vida CN é o nosso Instagram. Daqui a pouco vai ter fotinho ali, já tem, a nossa Gil ali é esperta, né? Já tem para você compartilhar, você também nos comentários pode ali deixar o seu pedido de oração, tá? E aí todas as pessoas vão lendo, né? E claro, se for um pedido de oração que você pode pôr em público, né? E vai intercedendo também por você e com você, tá bom? Se for algo mais reservado, você pode usar o nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Se você não quiser ser identificado, se for o testemunho, no caso, né? Coloque ali, não quero ser identificado, logo no começo. A gente vai ler com muito carinho. Mesmo que a gente não traga hoje o seu testemunho aqui, ele fica aqui e nós lemos. E no momento mais oportuno, nós trazemos para o Brasil e o mundo, tá bom? O testemunho, ele também evangeliza, né? Você
contando para os seus amigos, no caso aqui no programa para milhões de pessoas, você também é um instrumento de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus na vida das pessoas, tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com é o nosso e-mail e o nosso Instagram, Sorrindo pra Vida CN, tá bom? Ô Val, eu queria mandar um beijo pro pessoal do Guarujá e dizer que dia 13 eu estarei no Guarujá numa missão, uma noite oracional. Estaremos eu, o padre Ricardo Rezende, André Florencio, Juliana Moraes e também Bruna Marta. Estaremos lá no Teatro Procópio Ferreira com os amigos CN Guarujá. Então vai lá, entre no Instagram do grupo de amigos CN Guarujá, mais ou menos isso, tá bom? Lá no Instagram para você conferir os detalhes dessa noite que vai ser maravilhosa, inclusive você precisa adquirir o seu ingresso, tá bom? Vai ser uma bênção e dia 30 de setembro eu estarei na terra do Márcio Mendes, tá? Vou estar em Brasília para um encontro só para mulheres viúvas. Os meninos aí falaram, né, das esposas, coisa boa, né? Viver 35 anos casados, o Sabará já 30? Vai chegar no 30. Tá chegando. Eu vivi 19 anos com o meu marido, graças a Deus, muito bem vividos, fomos muito felizes. Hoje meu marido mora no céu, né? Sou viúva e Deus tem usado dessa realidade para me fortalecer, né? Porque quando eu saio em missão, quando eu falo dessa realidade, né? Eu me fortaleço e juntas ali com tantas outras mulheres viúvas, nós nos fortalecemos, nós nos animamos, nós vamos entendendo o para quê que nós somos viúva. E isso é muito bom, tá bom? Então, dia 30 de setembro eu estarei em Brasília. Depois eu trago mais informações no meu Instagram, você pode conferir também. Lá tem a divulgação do local. E tem os detalhes lá, né, Renata? Maria Renata CM, tá bom? Vai lá. Que maravilha! É isso mesmo, nosso Senhor, Ele tem sempre um propósito em nossas vidas. Inclusive, quero agradecer publicamente, já fazer um spoiler aqui. Nós estamos lançando o que Deus me inspirou de chamar de jornada espiritual. Então, aguarde essa jornada espiritual, onde nós vamos falar a respeito disso, vencendo o luto e a solidão. Maria Renata fez uma participação, eu também fui alcançada por Deus, eu posso dizer isso, porque quando nós estamos em Deus, a morte de fato é um presente, é uma dádiva. Então eu na minha orfandade experimentei muito, experimento o consolo de Deus. Então se prepare, porque nós vamos falar do luto, mas não só como sofrimento, como dor de perda, como solidão, como tristeza, mas nós vamos falar do consolo de Deus que é contínuo e constante. Então prepare-se, porque a gente vai ter também essa novidade, essa jornada espiritual, vencendo o luto e a solidão. Eu já vou trazer os recadinhos para você enquanto você vai interagindo conosco, mas eu quero aproveitar, já que a Maria falou desse evento que ela tem em setembro, nesse final de semana, gente, 29, 30 e 31 de agosto, eu estou na cidade de Crisópolis, na Bahia. Alô, Bahia! Eu, Alexandra Gonçalves e o padre Ricardo Rodolfo estamos chegando aí em Crisópolis, na Bahia. Será um acampamento de louvor e adoração, uma bênção de Deus, com certeza, e eu quero contar com a sua presença. Será na paróquia Bom Jesus, pelo menos a organização é da paróquia Bom Jesus, lá em Crisópolis. Então espalhe essa notícia, quem é de pertinho, se programe, se prepare para a gente poder se reunir aqui. Ô Márcio, Oi. Eu tô tomando a minha parte do café, a sua, a parte do Sabará e a parte da Maria Renata. Eu sei que a Maria vai tomar só depois, né? O pessoal sabendo louco, disso, Val. diminuiu sua caneca, bem feito pra você. Você acredita nisso? Bem feito. Ô, gente, é verdade esse bilhete. Eu tô com uma caneca nova, mas assim, porque sou eu que tô na bancada, eles diminuíram o tamanho da caneca. Brincadeira. Parece pequena, Márcio, mas sabe quantos ml tem aqui? Quantos? 200. Olha aí, é uma boa dose. Para café é mais do que suficiente. A partir de hoje vai ser só isso. Para! Quantos eu posso tomar dessa daqui? Só uma, é uma Só que caneca. vai já dar um No litro, programa é uma caneca. Ô, gente! Cinco canecas já deu 1 litro. Ô, Maria, para com isso. Ontem eu Mas é fui que a gente toma almoçar. um pouquinho e ela toma todo o resto. É pior. Não é assim também não, Brasil. Não. Saba, me defenda aí.
Ô, gente, essa caneca é lançamento. Eu vou até colocar ela mais aqui para tirar do fundo branco da camiseta. Já falo da camiseta também. Mas é só para vocês perceberem. Ela é branca, em cerâmica. É dedicada. Obrigada, diretor. Colocou Legal. a outra ali. A Nossa Senhora Aparecida. Gente, tá linda demais. Delicadíssima. Na verdade, não é uma caneca. Essa aqui é uma xícara. Elegante, tá bom, gente? Cafezinho parece que fica até mais saboroso numa caneca como essa. E bem ao estilo mineiro essa caneca. Não é? É. Bem ao estilo mineiro mesmo. Eu gostei demais. Obrigada ao Davi, porque eu tenho uma na minha casa, Márcio Mendes. Igualzinha. Você ganhou? Igualzinha. Ué, mas antes de chegar aqui, chegou lá? Chegou. Quero dizer que chegou Tá primeiro demais. lá em casa. E é minha mesmo, que na caixinha tava escrito Val. Val aqui é só eu, gente. Então levei pra casa. É linda demais essa caneca. Dê uma conferida lá, porque nós já estamos com alguns materiais de evangelização dedicados, gente, a essa belíssima espiritualidade que nós brasileiros temos e espalhamos mundo afora, que é a devoção à Nossa Senhora com o título de Aparecida. Então, esta aqui, 200 ml, é linda, é branca, cerâmica. E já está disponível para você lá no nosso site, loja.cançãonova.com. Todo mundo está dizendo que a garrafa é um perigo perto de mim, mas o sapo tomou café antes de mim no dia de hoje, só para constar. Mas eu quero aproveitar, a gente já vai trazer mais recadinhos. Quantos dias falta para o acampamento Sorrindo para a Vida, Márcio Mendes, você sabe? São 25 dias que nós temos aí pela frente. Muito Tem cola aqui na mesa, viu, gente? A cabeça é boa, mas é para guardar data, assim, contagem regressiva. Ainda mais quando entra o final de semana, porque durante a semana a gente mantém o ritmo, mas entra o final de semana, quebra um pouquinho a conta da gente. 25 dias, em quase um mês, não é? Quase pouco menos que um mês. Pouco menos de um mês. Para o nosso encontro, acampamento de oração Sorrindo para a Vida. E o convidado é você. Esse acampamento é especialmente para você que faz parte da família Sorrindo para a Vida. Porque olha, quantas manhãs orando juntos, não é verdade? Quantas manhãs nós ouvindo a palavra de Deus. Queremos fazer isso com você aqui. Queremos tirar um fim de semana para abrirmos o nosso coração e escutarmos o que o Senhor tem para nós. E uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus nunca nos reúne por acaso. Há sempre uma providência divina para todos, sem exceção, nos aguardando num retiro como esse. Todo encontro de oração, gente, tem uma graça que lhe é própria, que lhe é particular, que lhe é daquele encontro. E eu tenho certeza que essa graça também espera para repousar sobre você. Então você que é do Vale do Paraíba aqui, não tem desculpa, viu? Porque é pertinho, dá para se organizar, dá para vir, dá inclusive para aqueles que disserem assim, olha, eu não tenho muitas condições, no momento eu estou um pouco apertado, dá para fazer bate-volta, viu, gente? Quem é da região do Vale. Verdade. Bem cedinho, participa, volta para casa, não é? E quem é um pouquinho mais de longe, pousada, pensão, hotel, não é? Acampar dentro da Canção Nova, todas essas são possibilidades que estão abertas para você, inclusive para se acampar, que tem taxa nenhuma, tem, Val? Nenhuma, totalmente gratuito. Pois é, tem água quente, tem aqui toda a estrutura à sua disposição, os banheiros, então você pode ver e acampar aqui dentro da Canção Nova ou verificar na cidade a melhor possibilidade de alojamento, de hospedagem para você. Mas eu preciso te adiantar que Cachoeira Paulista te abraça quando você chega e que vai ser uma experiência inesquecível na cidade, nesse cantinho aqui, né, do Vale do Paraíba, mas sobretudo vai ser inesquecível porque Deus te espera. Então, dê esse passo na fé e já se organize para você estar conosco. Quais os dias? 19, 20, 21 de setembro é o acampamento Sorrindo para a Vida. Você é nosso convidado especial. Você que é da família não pode ficar de fora, de jeito nenhum. Então se organize, traga as fofurices aos nossos bebês, mas também as fofurices da melhor idade. Traga aqui todos aqueles que tomam café conosco. Então se organize mesmo. 25 dias, vá dando aí já o retorno para Maria Renata, dizendo eu vou, já vá pesquisando os meios, as formas, mas quero olhar nos seus olhos agora e dizer, nós estamos esperando você. Quem já veio no primeiro e no segundo precisa retornar. Quem nunca veio ao acampamento Sorrindo para a Vida tem que vir.
tá bom? Então se organize 25 dias para o nosso acampamento, para bebermos da graça de Deus. Deus é infalível, meus irmãos. Deus é infalível. Então venha experimentar da graça e do poder de Deus aqui juntinho com a gente. Nós estamos te aguardando. E por falar em graça e poder de Deus, quero já lhe adiantar algo importante, que é o mover de Deus que a Canção Nova tem feito através do Clube da Evangelização. Nós estamos nos preparando para rezar por toda a nossa família. Quem são os membros da sua casa? Quem são aqueles que você tem como entes queridos e que precisam de oração ou que passam por um problema, uma tribulação, uma realidade? Nós já estamos nos preparando para esta ação especial e já começa no próximo mês. Geralmente a gente pega outubro, novembro e dezembro. Dessa vez a gente já começa no mês de setembro. E para você ter mais informações, convido a acessar o site nossafamilia.cançãonova.com. Olha só, tá na tela para quem está acompanhando mais uma vez pela TV e pela internet. Para você que está pelo rádio, é uma capelinha com a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E por falar nisso, hoje a gente já tem a Santa Missa de lançamento. Toda segunda-feira nós estaremos rezando pela família Canção Nova, pela família dos sócios, pela sua família. Às 3h30 da tarde, às 15h30. Hoje, com a graça de Deus, será o Padre Adriano Zandoná, mas sempre tem a celebração da Santa Missa e nós estaremos rezando por você. Nesse site, nossafamilia.cançãonova.com, tem um campo para você deixar também as suas intenções, para que a gente possa rezar ali, ó, direcionado. É a libertação do álcool, é a libertação do cigarro, é a libertação de um filho, é a situação de um emprego, é a situação de uma saúde. Vá, coloque lá o seu pedido de oração, a gente está rezando por você, tá bom? Ô Maria Renata, e por falar em Projeto Dai-me Almas, em Clube da Evangelização, a gente está na reta final, né? Pois é, estamos na reta final, porque hoje é 25 de agosto, essa semana, né? É a última semana. E é claro, primeiro sempre a gente agradece todos que já contribuíram esse mês, né? Contribuíram ali com o seu pouquinho, mas de maneira fiel. Eu não costumo falar assim, ou com o seu muito, porque o pouquinho dado de coração é o muito, entendeu? Então Deus lhe pague, Deus abençoe. Nós ainda precisamos chegar ao 100%. Então, nós contamos com a ajuda de todos e todas, até das crianças. Eu me lembro nos inícios do projeto Dai-me Almas, as crianças, não só, ainda hoje acontece isso, tenho certeza, né? As crianças pediam moedinha para o vovô, para a vovó. Tinha criança que às vezes juntava o seu cofrinho e doava para a Canção Nova. E, gente, Deus viu tudo isso. Por isso que a Canção Nova cresceu na evangelização. E o Padre Jonas sempre nos dizia isso, que a maior riqueza da Canção Nova não são as câmeras, os satélites, os microfones, os cenários. A maior riqueza da Canção Nova é o povo, é você. Por quê? Você faz parte conosco da nossa missão. Você, né, é família Canção Nova. Família Canção Nova não é um slogan, é uma realidade. Então, seja concreto. Essa semana nós temos várias formas para você contribuir. A mais direta, digamos assim, é o Pix, né? Hoje em dia, praticamente, creio que todo mundo tem um Pix. Se você não tem, peça para alguém, mas existem outras formas, né? Nós temos a nossa chave, é pix.doação@cançãonova.com, tá? Você doa o quanto você puder. Ah, mas eu posso muito pouquinho. Como eu disse antes, o pouquinho dado de coração é muito. E aí Deus multiplica. Vamos chegar ao 100%? Nós precisamos. Aqui você não encontra propagandas comerciais. Porque em outras emissoras, o que mantém uma emissora são os anúncios comerciais. O nosso único anúncio é o Evangelho, entende? Graças a Deus, isso para nós é uma honra e uma responsabilidade que nós assumimos, também porque Deus colocou você junto conosco, né? Porque sozinhos não somos nada, tá bom? pix.doação@cançãonova.com. Faça a sua doação. Inclusive agora, você está nos acompanhando? Pega aí o seu celular, entra no aplicativo do seu banco. Tem o QR Code na tela também, para quem quiser aproveitar. Ótimo. Vai lá, aponta a câmera do seu celular, né? Já vai ser direcionado direto lá para a doação. Muito bem lembrado, sabe, Renata, você falando aí
trazendo isso que o Monsenhor Jonas, né, o Padre Jonas Abib, ele gostava que chamava de Padre Jonas. Que o Padre Jonas Abib disse tantas vezes que a riqueza da Canção Nova, né, além de Deus, que Deus é a grande riqueza, a razão de ser da Canção Nova, Sim. é o povo, é você, não é? Porque quanta coisa mudou desde que a Canção Nova começou falando da parte técnica, não é? Os equipamentos que a gente tem hoje são nada daqueles que a gente tinha no passado. Essas coisas ficaram para trás, outras coisas vieram, né? Novas vieram, mas o povo de Deus permanece. E juntos nós podemos fazer qualquer coisa. Juntos nós podemos fazer a vontade de Deus. Porque tem uma vontade de Deus que ela é particular para a minha vida, para a sua vida, para a de cada um de nós aqui. Mas tem uma vontade de Deus que é para nós juntos. Deus quis que nós juntos evangelizássemos. Por isso que tantas vezes você sente esse apelo no seu coração, quando nós falamos aqui sobre ajudar esta obra a continuar. Alguns, não é? Já assim apaixonados, nem precisa convidar, já estão ajudando. Outros ainda, sabe, lutando com essa vontade que está dentro de si, porque não criaram esse hábito no decorrer da vida, ou muitas vezes foram feridos pela desconfiança de pessoas que você ajudou, não é? Mas que não corresponderam, às vezes estava até enganando. Mas todas as vezes que se fala, que isso mexe dentro de você, talvez até te incomode. Você sabe por quê? Porque tem uma vontade de Deus batendo a porta do seu coração, para que você também faça parte disso. Porque a missão de evangelizar é de todos nós, gente. Nós temos pouco tempo para ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus. Quanto tempo nós temos aí pela frente? Por mais que a gente conte muitos anos, é pouco o tempo que nós temos para ajudar as pessoas a se achegarem a Deus. Então, todo o tempo que eu tenho, eu preciso fazer isso valer, não é? Às vezes é com o que eu anuncio, mas às vezes é com o meu testemunho, a minha maneira de viver, a minha maneira de rezar, a minha maneira de acolher, é eu sendo uma presença de Deus para o outro, mas às vezes, e importantíssimo, falando. Porque sem saber no que acreditar, como é que a pessoa vai dar o seu sim? Precisamos falar das coisas de Deus. E para aqueles que têm essa dificuldade, como muitos anos na minha vida eu tive, eu tinha desejo de evangelizar, mas não sabia como fazer. Mas ajudava pelo menos poder convidar a pessoa para o grupo de oração e dizer, olha, vamos lá no grupo de oração, vem para poder participar conosco. Nosso grupo primeiro era toda sexta-feira, depois passou a ser toda quarta-feira. Aí a gente convidava para ir para o grupo de oração e isso já trazia uma alegria. Hoje, você pode convidar a pessoa a participar até sem sair de casa, porque tem gente que não tem condições. Verdade. Você pode chegar para a pessoa e dizer, olha, sintonize aí a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova. Dá para sintonizar pela internet, estou enviando o link para você. E só Deus sabe, nem você sabe, o tamanho do bem que isso vai fazer. Amém. Que tal pôr em prática agora, não é? Que tal já enviar o link aí para um monte de gente que você foi lembrando enquanto nós estávamos falando aqui e você foi dizendo, realmente, a gente precisa andar ligeiro e temos que evangelizar, né? Então evangelize divulgando, mas evangelize também ajudando. pix.doação@cançãonova.com é uma das melhores maneiras de você ajudar, mas se você quer escolher uma outra forma, é muito fácil, meu amigo. Aqui está na sua cabeça, com certeza está disponível para você no nosso site, clube.cançãonova.com. Entra lá, já escolhe a sua forma, mas ajuda, né? Exatamente. Vá lá, vá ajudando a Canção Nova, vá dando esse feedback, porque a tua ajuda nos ajuda a salvar almas. E a Maria Renata já vai trazer um testemunho para nós dessa graça de Deus que é derramada através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos lá, eu quero trazer hoje o testemunho que veio escrito, a caneta, a mão. Porque tem muitos que chegam por e-mail, continuem mandando mesmo, mas muitos se encontram conosco pessoalmente e entregam, né? Inclusive você que vem para o Sorrindo para a Vida, o acampamento Sorrindo para a Vida, traga o testemunho, né? Escrito, entregue para nós, a gente vai receber com muito carinho também, tá bom? A pessoa começa assim, bom dia, Val. Bom dia. A gente se sente também abraçado, né?
Sou Geusilene, moro em São Sebastião do Oeste, Minas Gerais. Hoje estou realizando um sonho que é de vir até a Canção Nova. A Canção Nova foi quem me deu força, é o que o Márcio dizia, e sabedoria para passar pelo meu vale de lágrimas. Minha mãe, há 2 anos atrás, teve uma recaída de depressão, mas ela não aceitava que esse era o motivo de tanto sofrimento que ela estava passando. Foram muitas dores na barriga, sem diagnóstico. Passamos por vários médicos e por vários exames para identificar uma possível doença. Mas eu trabalhava em casa, costurando, e para eu poder acompanhá-la aos médicos e exames, eu sempre precisava deixar o trabalho. Com isso, fui perdendo a importância para a fábrica que trazia serviço para mim. E assim minha vida financeira foi ficando mais e mais desafiadora. Nesse tempo de tratamento sem diagnóstico da minha mãe, meu esposo foi contaminado por toxoplasmose, chegando aí perdendo a vista aos poucos. Em um determinado tempo, eu cuidava da minha mãe, que exigia que apenas eu a acompanhasse. Somos 3 filhas. E também cuidando do meu esposo com consultas semanais, ou na cidade vizinha, ou na capital, Belo Horizonte, o que exigia ainda mais de nós, pois era um dia inteiro para ir e voltar, consultar e voltar para casa. Nesse período, eu já havia um desejo muito grande de ser mãe, mas esse sonho teve que ser adiado por Deus para que eu pudesse ser lapidada pela provação, para que eu pudesse ser uma mãe mais forte e dependente de Deus. A Canção Nova foi sustento e abrigo para mim em meio a essa vida de médicos, incertezas e esperança de ser mãe. Um dia o padre Gilbertinho, ela põe um coraçãozinho assim do padre, depois do padre Gilbertinho, estava pregando no programa Sorrindo para a Vida sobre Maria Santíssima. E na hora da oração, o Cassiano foi ousado e disse que as mulheres que desejassem engravidar, que pedisse à Virgem Maria o seu útero emprestado. E assim eu fiz. Tenho que confessar que nem sempre fui devota de Nossa Senhora, mesmo sendo católica a vida inteira. Resultado: meses depois tive a linda e esperada notícia: estou grávida. Foram quase 4 anos tentando, mas foi em meio à fidelidade a Deus nessa provação que Deus me deu a graça da maternidade. Foi pelas mãos de Maria Santíssima que recebi minha filhinha. Ela nasceu dia 17/2/2025, às 18h03, em um parto de emergência, pois tive pré-eclâmpsia. Ao ver a Manuela, nome escolhido, minha mãe foi melhorando a depressão, sendo tratada por remédio também. Meu esposo teve alta da doença, sendo que a vista foi um pouco comprometida, mas pela graça de Deus, continuo enxergando. Hoje estou aqui, eu e meu esposo, minha mãe e a Manu, para agradecer esse Deus maravilhoso e a Virgem Maria pela graça recebida. Bendito seja Deus pelo carisma, Canção Nova de vocês. Deus faz maravilhas pela vida de vocês, a todos nós. Muito obrigada. Está aqui o testemunho da nossa querida Geusilene, lá de Minas Gerais, da cidade de São Sebastião do Oeste. Obrigada, Geusilene. Esse testemunho fortalece a nossa fé e nos mostra que a vida é luta. Os problemas existem. E que bom que muito mais forte, muito mais poderoso que os problemas é o nosso Deus, que nos sustenta em todos eles e nos capacita para enfrentá-los, né? Para ir para frente. Que Deus te abençoe. Um beijo para você, para sua mãe, para o seu esposo e para Manu, que certamente deve estar nos assistindo, talvez você aí costurando e trabalhando, viu? Deus te abençoe. E você de todo o Brasil, manda aí o seu e-mail para nós, sorrindopravida@cançãonova.com. Chega aqui e a gente compartilha. Que maravilha, ela não disse, mas a gente pode dizer, não é? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Fidelidade a Deus na provação. É assim que a gente alcança a graça que o próprio Deus preparou para nós.
Está passando por provação? Peça ao Espírito Santo a graça da fidelidade. No tempo certo, Deus há de conceder aquilo que você tanto necessita. A gente segue sorrindo para a vida. Deixe aí a sua participação, o seu pedido de oração. Mas, acima de tudo, una-se a nós de coração. Nosso Senhor está aqui. Confia. Confia, Deus está aqui e está a nosso favor. Olha a frase de Santo Ambrósio para nós no dia de hoje. Antes da palavra de Deus, o Adilson Savará vai nos ajudar com a canção para abrir o coração. Mas Santo Ambrósio, ele traz o seguinte ensinamento: se Cristo está a teu dispor hoje, todos os dias Ele ressuscita para ti. Vou repetir para você, para mim, mais uma vez. Se Cristo está a teu dispor hoje, todos os dias Ele ressuscita para ti. Amém. Não tem nada que nosso Senhor não possa vencer por amor a nós. Ele está vivo, ressuscitado para mim e para você no dia de hoje, e Ele está a nosso dispor. Abramos a graça de Deus no dia de hoje. Isso acontece pela ação do Espírito Santo. É o céu antecipado na nossa vida a cada dia. Que o Espírito Santo possa transformar o seu dia e o seu coração no hoje. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. De amor, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos tanto que esta palavra venha abençoar o nosso dia. Nós precisamos, Senhor, que a Tua palavra seja para nós a chave que abre a porta da graça para toda esta semana que nos espera, meu Deus. E nós te louvamos porque o Senhor vem nos iluminar, vem nos esclarecer sobre o que o Senhor deseja e o que o Senhor não quer para nós. O Senhor vem nos colocar clareza entre o que é verdade e o que é mentira, entre o que nos põe no caminho da vida e o que nos afasta da alegria, da felicidade de Ti e nos conduz à morte. Obrigado, Senhor, porque esta palavra ela é salvadora. Muito obrigado, Senhor. Abre o nosso coração para que nós possamos recebê-la bem. Eclesiástico capítulo 4, versículos do 23 ao 36, assim diz a palavra de Deus. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal.
e não passes vergonha diante de ti mesmo, pois há vergonha que conduz ao pecado, e há vergonha que traz glória e graça. Não tenhas preconceito contra ti mesmo, e também a ti mesmo não enganes. Não receies acudir a teu próximo em sua queda, e não retenhas a palavra no momento oportuno, nem escondas a sabedoria por respeito humano. Pela palavra se reconhece a sabedoria, e o bom senso pela resposta da língua. Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não te envergonhes de confessar teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do pecado. Não resistas de frente ao poderoso, como não deves opor-te à correnteza do rio. Luta pela justiça até a morte. E Deus submeterá teus inimigos diante de ti. Não sejas ousado na tua língua e medroso e indolente em tuas obras. Não seja como um leão em casa, amedrontando teus empregados e oprimindo teus subalternos. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada para dar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor todos os dias coloca diante de nós o caminho da vida, gente. O caminho da graça, o caminho da bênção. Se nós queremos viver como pessoas abençoadas, nós precisamos escolher o caminho da bênção. Não é? Existe um caminho bendito, como existe também um caminho maldito. Não é? Qual é o caminho maldito? É aquele que vai nos fazendo o mal e nos tornando instrumentos do mal onde quer que a gente passe. O caminho maldito, ele só traz coisa ruim para a vida da gente. E ele não vem com placa escrito que ele é maldito. E ele nem parece, de início, um caminho maldito. Mas os frutos é que mostram se uma coisa é boa, se ela é ruim. Se o resultado da escolha que a gente fez, de uma direção que a gente deu para a nossa vida, só está manifestando fruto ruim para nós e para os outros. Como pode estar a bênção de Deus naquele lugar? E aí o Senhor que nos ama, vem nos mostrar qual é a verdadeira e qual é a falsa modéstia. Que tem vergonha que vale, tem vergonha que vale a pena a gente passar. Tem coisa pela qual vale a pena a gente queimar a cara, sabe? E tem vergonha que não vale a pena a gente passar. E aí o Senhor vai nos mostrando, como um pai que educa o filho, vai nos mostrando o que vale a pena e o que não vale a pena. E ele diz aqui: filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. A hora oportuna chegou, o momento é agora. Para a gente se desvencilhar de tudo aquilo que é mal na vida da gente. Não é? E se é para desvencilhar agora, por que a palavra de Deus nos fala do momento oportuno? É a maneira como a gente se desembaraça dessas questões. Para que a gente não saia de algo ruim de forma ainda mais danosa. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude. Não é? Um dia desses, há uns anos, uns bons anos atrás, eu fui com os meus filhos numa loja, não é? Numa dessas grandes lojas aí que vende muitas coisas, desde balinha, chocolate, doce, alguma roupa, itens escolares, grande, famosa inclusive. E a gente estava ali, menino, né? Você sabe como é quando entra nesses supermercados cheios de variedades. Eles começaram a andar entre as prateleiras e conversavam, e muito alegres, animados, porque tinha brinquedo, tinha chocolate, tinha balinha, tinha chiclete, tinha um monte de coisa, coisas que enchiam os olhos, né? Mesmo as coisas de escola, coloridas, eles todos felizes. E eu percebi quando um senhor,
começou a interagir com os dois de uma forma muito pouco confortável para um pai observar. E eu fiquei de longe observando aquela conversa, sabe? Era um assédio. Assediou os meninos o tempo inteiro. E eu fiquei de longe, a hora mudava de um lugar, do outro, porque eu queria ver como é que os meus filhos reagiam. E tinha que ficar atento, né? A Rose estava fazendo as compras, e tinha que ficar atento para ver até que limite esse homem ia. Até que chegou a hora que os meninos foram vendo a gente se encaminhando para o caixa e vieram também. E ele veio junto, porque os meninos foram, ele veio. Ficou todo constrangido quando percebeu que nós éramos os pais. Que como a gente não tinha se manifestado. Aí ele tentou puxar a conversa comigo, eu cortei. E depois pedi para a Rose ficar com um dos meninos e peguei o outro para conversar. E fui puxando a conversa. Falei, e aí, filho? Como é que foi ali no supermercado? Ele foi me contando. Falei, quem era aquele homem que você estava conversando? Não sei, pai. Falei, e o que você achou dele? Aí ele foi me contando. Falei, qual era o nome dele? O que ele faz? Olha, gente, um homem adulto, um garoto de 8 anos, 7 para 8 anos, o outro 5, 6 anos. Aquele homem deu tanta informação e puxou tanta informação fora do normal. Aí o meu filho foi me contando, e me contando do que o camarada gostava e tudo mais, e eu fui puxando, e o que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Chegou uma hora que ele não tinha mais o que dizer, ele olhou para mim, não estou entendendo, pai. Eu falei, filho, e aquele homem estava dando em cima de você. Ele ficou horrorizado. Horrorizado. Eu falei, ele estava dando em cima de você. Eu falei, porque tem homem adulto que dá em cima de menino, na sua idade. E o papai estava observando desde o início. Agora eu vou te contar o que poderia acontecer a partir daqui. Eu fui falando para ele, falei, olha, a partir daqui, quando você fosse pagar, se você estivesse sozinho alguma coisa, provavelmente ele ia oferecer para pagar o doce que você pegou, uma roupa que você queria, algo que vinculasse você a ele. Depois ia te chamar para comer alguma coisa, depois ia te pedir ajuda para levar as coisas dele até o carro. E a hora que você estivesse sozinho com esta pessoa, aí é que o perigo fica bem grande. Eu falei, então você tem que tomar cuidado, meu filho, com quem você conversa. Não pode dar muito assunto a gente estranha, porque pode ser uma pessoa extremamente boa, mas pode também não ser. Pode ser uma pessoa bem intencionada e pode ser uma pessoa mal intencionada. Então, primeiro, não é muito esperto dar esse espaço que você deu. Falei, agora, se por acaso isso vier novamente a acontecer, como é que você deve proceder? E essa é a parte mais importante. Falei, então, se você estiver com a pessoa sozinha, você gritar, ele pode te machucar, não é? Às vezes vai valer a pena gritar, mas ele pode te machucar. Pode deixar chegar a esse ponto? Não. Então, quando você perceber que tem alguma coisa errada, procura um policial, procura um segurança, entra numa loja, fica junto da pessoa responsável da loja, manda chamar os seus pais, dá uma desculpa, diz que você vai ali e já volta, não volta mais. Você não tem que dar esse tipo de satisfação para essas pessoas. Então você entende quando a gente diz, observa o momento oportuno e desvia-te do mal? Porque quando a gente entra pelos caminhos do mal, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para escapar dele com o mínimo possível de danos. E lá na frente vai dizer aqui, olha, no versículo 20, deixa eu ver, no versículo 31, na metade do final do versículo 31, não te submetas a homem algum por causa do seu pecado. Como assim, se submeter a uma pessoa por causa do seu pecado? Chantagem. Chantagem. Quem não erra? Quem não peca? Quem nunca fez na sua vida alguma situação vergonhosa, constrangedora? Mas vale mais a pena você assumir e queimar a cara e passar vergonha, reconhecendo o que você fez e manter a sua liberdade, do que você se colocar nas mãos de alguém que vai te chantagear, tirar tudo que pode de você e no final ainda se vingar de você, fazendo o que você quis evitar. Não é? Mas é preciso sim sabedoria para a gente escapar do mal. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal.
Qual é o momento oportuno? O mais cedo possível. Cortar todos os laços que nos ligam ao que está nos prejudicando ou que vai nos prejudicar, inclusive coisas que podem destruir a nossa vida. Não pode ficar cozinhando o galo, entendeu? Precisa fazer logo. Se você percebeu que tem algo que está ruim para você, que é perigoso para você, que é perigoso para os seus relacionamentos, que é perigoso para o seu sustento, que é perigoso para a sua família, você precisa sair disso da forma o mais rápido possível e da maneira mais sábia possível, momento oportuno. Peça a Deus sabedoria. Deus nunca recusa sabedoria a uma pessoa que está tomando a decisão de corrigir a sua vida, de recomeçar, não é? Até a palavra de Deus nos diz hoje, Cristo está, a palavra de Deus por meio de Santo Ambrósio, né? Essa direção espiritual que a gente recebe todos os dias aqui. Se Cristo está a teu dispor hoje, todos os dias Ele ressuscita para ti. Nosso Senhor está à sua disposição, na força do poder da sua ressurreição, para libertar você. Mas você vai ter que escolher entre qual é o tipo de enfrentamento que você vai querer passar. Enfrentar a própria vergonha para a libertação ou enfrentar um caminho de opressão para tentar esconder aquilo que você não quer que venha à tona. Se liberta, meu irmão. Minha querida, se liberta. Não passe vergonha diante de ti mesmo. Que eu acho que essa é a pior vergonha que tem, quando a gente olha no espelho e a gente tem vergonha da gente, porque a gente não faz o que deve fazer. Não tenha vergonha de você mesmo, não passe vergonha em você mesmo, não é? Tem vergonhas que, infelizmente, por causa de um erro, não é? De uma distração, de um momento de fragilidade, de um equívoco, de um momento de tristeza, numa hora de medo, a gente faz uma escolha ruim e passa vergonha por causa dela. Mas essa é uma vergonha acidental, pontual, não é? A pior vergonha é aquela na qual você se mantém por covardia de se libertar. Está na hora de você se libertar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Tem vergonha que conduz ao pecado. Tem pecado que a gente comete por vergonha de dizer não a Ele. Por vergonha de assumir a nossa verdade. Por vergonha de se posicionar diante de pessoas que pensam diferente de nós. Às vezes não só por vergonha, por medo de ser excluído de um grupo, de ser marginalizado por um certo tipo de pessoa que você valoriza, e vai cedendo, vai se deixando dominar por esse tipo de situação, e quando você percebe, você foi fisgado, a armadilha fechou e você ficou preso dentro. A vergonha que conduz ao pecado, mas a vergonha que traz glória e graça. Tem vergonha que é assim, gente, ela nos alivia ali na hora, porque você não precisa enfrentar as pessoas, porque você fugiu delas. Mas você vai carregar essa vergonha com você depois para diante do espelho. É pesada essa daí. E tem vergonha que é na hora. Ali na hora, você se chateia, você fica constrangido, mas quando você chega em casa, é alegria, é graça. E aí você diante do espelho diz parabéns. Você viveu um constrangimento, mas você teve coragem. Você foi homem de verdade, você foi mulher de verdade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu força de fazer o que eu deveria fazer. Então, a vergonha que traz glória e graça. Não tenhas preconceito contra ti mesmo. E também a ti não enganes. Não receies acudir a teu próximo em sua queda. E não retenhas a palavra no momento oportuno. Nem escondas a sabedoria por respeito humano. Por que a palavra de Deus nos diz isso? A Sagrada Escritura só nos fala de coisas que acontecem, que são possíveis de acontecer conosco. Tudo isso que está relatado aqui é possível que aconteça comigo e com você.
em algum momento, por respeito humano. Como assim respeito humano? Uma vez eu usei num dos livros meus essa expressão respeito humano, e a gente sempre pede para alguém corrigir. E a professora de português que corrigiu não conseguia engolir essa frase, né? Porque ela dizia, o respeito humano é uma coisa boa. Tem várias frases, tem várias palavras que, dependendo do sentido, pode ser boa e pode ser ruim. Não é só questão do respeito humano. Você tem que observar o contexto. Quando o respeito humano se trata de respeitar a pessoa humana na sua dignidade, isso é uma coisa maravilhosa, isso é indiscutível, isso é obrigatório, é absoluto. Tem que se respeitar a pessoa humana na sua dignidade. Mas quando respeito humano quer dizer que você, sendo humano, você não querendo ferir um certo conceito que você tem de respeito em relação à pessoa e se omite no que você deve dizer por covardia, respeito humano aqui é covardia, isso é negativo, né? O que é o respeito humano? Eu não vou falar nada ali para o Adilson porque talvez ele não goste, mas o cara está indo para o buraco, entende? Ele vai entrar numa enrascada e você vai ficar calado, então você não é amigo dele. Isso é covardia, é um mal. Não dar um bom conselho quando você pode, isso é um mal. E por que as pessoas não dão? Porque custa. Que sempre vai custar alguma coisa. Esses dias eu até falava com a Rose, né? Eu falei, nossa, graças a Deus, que a gente viu uma situação envolvendo uma pessoa conhecida. Eu não tive mesmo a possibilidade de ajudar, né? Não tive. Mas, de certa forma, eu fiquei consolado. Eu falei, graças a Deus. Porque quando perguntam para a gente sobre uma situação como essa, a gente tem duas opções: mentir e agradar, e falar a verdade e desagradar. De todo jeito sobra para a gente. De todo jeito. Se você mentir, como é que você fica diante de Deus e diante de você mesmo? Que a pessoa está indo num caminho errado, às vezes não é errado, mas vai ter consequências. Nem tudo que é errado, gente, é isento de consequências. Tem coisas que são lícitas, que são até aparentemente boas, mas elas vão trazer uma carga de consequências que talvez você não queira para a sua vida. Tem umas viradas que nós damos na vida da gente, não é? Que elas mudam muitos parâmetros com os quais nós estamos acostumados. Então você fez uma guinada, não foi nada errado, é um novo momento na sua vida, mas você vai ter que arcar com as consequências daquilo. Né? Enfim, aí nós olhávamos e pensávamos, graças a Deus, porque se a gente tivesse sido consultado, tinha duas opções. Uma delas era mentir, e a gente não mente. Nós não vamos mentir. A outra é dizer a verdade, e ia desagradar, porque a nossa concepção a respeito do que a pessoa está fazendo e está vivendo não condiz com aquilo que ela espera escutar. Graças a Deus que a gente não precisou interferir aqui numa situação de uma pessoa que é tão querida para nós, mas que com certeza ia ficar muito desagradada com o nosso parecer. É por isso que as pessoas às vezes não se posicionam. Mas o que nos diz a palavra de Deus a respeito disso? Nós temos que acudir. Está aqui, ó. Não receis acudir ao teu próximo em sua queda, e não retenhas a palavra no momento oportuno. Então por que você não deu essa palavra? Porque o momento oportuno não chegou. Dessa vez não teve. Nem escondas a sabedoria por respeito humano. Porque pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso. Não, pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso pela resposta da língua. Não contradigas de modo algum a verdade, nunca, nunca. Você pode ter sabedoria em comunicar a verdade. Dependendo da situação, você pode até guardar a verdade para o momento oportuno. Mas contradizer a verdade, nunca. Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Olha, outra coisa que tantas vezes nós fazemos aqui no Sorrindo para a Vida, né? Gente, nós temos que nos instruir. Precisamos disso.
não é? Todos nós, de alguma maneira, a gente tem que fazer da vida um aprendizado. Eu gosto muito de estudar e gosto de estudar cultura antiga, e uma das culturas antigas que eu mais gosto de estudar é a cultura judaica. E os judeus, eles são muito inteligentes e muito espertos e sábios em várias matérias da vida. E uma delas que eu vi, que nunca mais esqueci, é como é que eles aplicam o dinheiro deles. Porque o judeu, ele é famoso por ser um bom negociante, por ser seguro, segurar o dinheiro, não é? E por saber no que ele investe. E o sábio judeu, ele diz o seguinte, que o dinheiro que nós temos é uma maneira da gente reservar o trabalho para o futuro quando nós não pudermos mais trabalhar. Porque todo mundo tem uma cota de energia que gasta. E quando você estiver velho, você não vai conseguir produzir como você produz agora. Então o dinheiro é uma forma de você estocar trabalho para o futuro. Agora que eu não posso mais trabalhar, ou porque eu fiquei doente, ou porque eu estou mais fraco, não é? Eu tenho meu trabalho estocado em forma de dinheiro. Foi a economia que eu fiz no decorrer da vida para eu usar agora. E onde é que eu vou aplicar esse dinheiro? 2 coisas eles recomendam e fazem. Primeiro, você investe em si mesmo, se educando, estudo, aprendendo sempre coisas novas. É um curso que você faz, é um livro que você compra, não é? É uma língua nova que você aprende. É alguém que você chama para te ajudar a desenvolver uma habilidade que você tem ou para te ensinar uma nova habilidade. Isso custa dinheiro. Não é? Se você quiser ser bem formado, você vai ter que pagar uma plataforma ou uma pessoa, alguém que tenha capacidade para trazer isso para você. Então, conhecimento não é um gasto, é um investimento que você faz em você mesmo. É porque que na Canção Nova a gente está sempre procurando organizar os conteúdos, quer nas plataformas, quer na forma de livro, porque você precisa conhecer as coisas de Deus. Você precisa aprender a maneira melhor de guiar a sua vida. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando desta ajuda, porque as ofertas erradas que esse mundo oferece são inúmeras. E as famílias, infelizmente, meus irmãos, perderam a mão na educação dos seus filhos e dos seus netos. Nós estamos hoje, aqui na Canção Nova, a gente vive muito isso. A gente tem que, às vezes, ensinar o óbvio. Verdade ou não é? Verdade. Verdade? Verdade, sabe? Renato? Ensinar o óbvio. Não é? E a gente tem que se dizer que o óbvio não está óbvio hoje em dia. Porque quando você para conversar com alguém, você tem que se convencer que você tem que começar do início, porque a pessoa não sabe. E a gente fica lutando com ele. Não é possível que ela não saiba isso. Não sabe, gente. Porque aquilo que antes era ensinado dentro de casa, no colo da mãe, no colo do pai, de alguma maneira se perdeu. E a fé que, olha, essa linha mestra que nos indica o caminho da vida, daqui para a vida eterna até o céu, está, olha, entulhada de um monte de filosofia e de falsas doutrinas, de forma que não está clara para as pessoas. Então é muito importante que a Canção Nova continue colocando esses conteúdos à disposição. Até quando a gente indica para você um livro, não é simplesmente para você comprar um chumaço de folhas de papel para ajudar a Canção Nova. Ah, comprei um livro para ajudar a Canção Nova. Não, é para ajudar você. Não é? Não ajuda se ele for para a estante, se você não ler, se você deixar lá guardado. Tem coisas ali que são riquíssimas e que podem ser a diferença entre o êxito e o fracasso na sua vida, entre o sucesso do seu relacionamento e a destruição do mesmo, entre a sua família ser preservada e ela se desconstruir. Pode ser justamente a diferença entre salvação e perdição. Mas será, Márcio, não está sendo tão radical em relação a isso? É a palavra de Deus que nos diz, gente, que Deus se lamenta ao nos ver sofrer, quando Ele fala, o meu povo se perde por não saber o que fazer, e a gente precisa ter vergonha da nossa ignorância.
Não se desculpar que a gente não tem facilidade de leitura. Não, um pouquinho que você saiba ler, precisa ler. Sabe? Ler a palavra de Deus, mas ler aquilo que explica a palavra de Deus para você. Para que você tenha profundidade na verdade que o Senhor te revela na sua palavra. Então, não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não te envergonhes de confessar os teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do teu pecado. Não se deixar chantagear. Não bata de frente com um poderoso, como você não deve se opor à correnteza de um rei. São palavras de sabedoria que, obedecidas, vão trazer sucesso para a sua vida. Luta pela justiça até a morte. Isso aqui não significa agredir as pessoas injustas nem ser justiceiro, não. Isso aqui significa não arredar o pé da verdade. Lutar para que o que é justo seja feito, ainda que você tenha que pagar com a própria vida. Não é tirando a vida alheia, mas ainda que isso lhe custe a vida, eu serei pela justiça até a morte. E qual é a consequência disso? Quando você faz essa opção de ser pelo que é justo, pelo que é certo até a morte, Deus submeterá teus inimigos diante de ti. E aqui, olha, uma palavra que pode ser resposta para tantos nessa manhã. Não sejas ousado na tua língua, mas medroso nas suas obras, fraco naquilo que você decide fazer, flexível demais, indolente. Não seja como um leão na sua casa, amedrontando a sua esposa, amedrontando seus filhos, constrangendo seu marido, oprimindo seus empregados, pesando sobre os que estão debaixo das suas ordens. Não seja assim. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada para dar. São os dois tipos de vergonha com os quais nós topamos todos os dias na nossa vida. Onde é que nós queremos colocar as nossas forças para o nosso enfrentamento? É isso que esta palavra está nos dizendo. Num caminho que nos custa, mas nos leva para cima? Ou num caminho que aparentemente é mais fácil, mas nos leva para baixo e depois, para a gente sair do fundo do poço, vai nos custar tudo? Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Eu quis colocar aqui, sabe, algo a respeito dela que diz assim: todos os caminhos do Senhor, é a palavra de Deus isso, todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para os que o ouvem. Esses conselhos de hoje, eles entraram no seu coração? Eles pegaram em você? Eles trouxeram à tona alguma coisa que estava guardada dentro de você? Mexeram com uma decisão que você precisa tomar? Pois é, porque a palavra de Deus faz isso. E todos os caminhos que o Senhor nos propõe traz graça para a nossa vida. E nos asseguram a fidelidade de Deus. Quem caminha nos caminhos do Senhor não caminha sozinho. Mas é graça e fidelidade para aqueles que lhe dão ouvido. Como o que eu dizia a respeito de um livro que não pode ir para a estante, porque ele não faz bem enfeitando a sua casa, mas enfeitando a sua alma, coroando a sua alma, não é? Seu coração, seu interior, sua mente, com os ensinamentos que ele traz. A mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus faz bem para quem dá ouvidos a ela. E quando o Senhor discrimina esses caminhos diante de nós, é para nós termos uma segurança nessa vida tão insegura. Que tudo que nós trilhamos com Deus concorre para o nosso bem. Tudo concorre, gente, para o bem dos que amam a Deus. Como é que eu amo a Deus? Quando eu ouço a sua palavra e eu a coloco em prática. Jesus disse isso, que ama a Deus quem guarda os seus mandamentos, quem guarda as suas diretrizes. Deus quer ser amado, sendo ouvido e obedecido por nós. Como um pai se sente profundamente amado quando o filho o respeita e faz o que ele diz. Mas um bom pai manda ao filho que faça aquilo que é bom para o filho.
E não para si, para o pai em si. Mas quando o filho faz aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que o constrói, como o pai fica gratificado e se sente amado. Deus se sente amado com a sua obediência, porque a sua obediência faz o bem à pessoa a quem Deus mais ama, você. É para o seu bem que o Senhor pede que você obedeça. Então tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo que te acontece concorre para o seu bem. Quando você caminha com Deus e por amor faz o que Ele te diz. E a palavra de Deus nos diz por que isso concorre para o nosso bem. Porque tudo que o Senhor fez foi em nosso favor. Olha, nos planos de Deus, não existe nada contra você. Não tem uma linha, uma agulha no projeto de Deus para a sua vida que opere contra você. Todo o plano de Deus para a sua vida é de graça, é de felicidade, é de paz, mas sobretudo de salvação. Implica muitos desafios, empobrecimentos, fortalecimentos, porque o Senhor está nos educando para a vida eterna. Mas tudo que Deus fez até hoje em sua vida foi em seu favor e não contra você. E quando a gente entende isso, que alegria para nós, quando a gente entende que o menor dos caminhos de Deus é melhor que todos os caminhos do mal. Por isso essa discriminação que o Senhor vai fazendo aqui. Qual dos tipos de vergonha a gente quer enfrentar? A que queima a cara, mas nos eleva? Ou a que queima a nossa cara e depois em particular e nos rebaixa? É um caminho posto diante dos nossos olhos. O menor dos caminhos propostos pela providência divina, pela sabedoria de Deus, é muito mais excelente, é melhor do que o melhor dos caminhos proposto pelo mal. Qual é a sua escolha? Porque pelos caminhos do erro não tem como você acertar. Para quem quer acertar nesse dia de hoje, é preciso abrir bem os seus olhos e entender, não é? Que o caminho do erro não vai te levar aonde você quer chegar. Será que não chegou o tempo oportuno para você se desvencilhar? Como diz aqui a palavra para nós, filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. Será que não é nesta manhã que o Senhor está te chamando a pôr em ordem a sua vida? Porque é melhor voltar no caminho que a gente escolheu do que continuar errando. Escolhi mal, Márcio, infelizmente. Agora o que eu vou fazer? Volta atrás. Muda de opinião. Mas tanta gente ficou sabendo, eu fiz tanto alvoroço em relação a isso. Não tem problema não, aprenderam com a sua escolha, vão aprender com a sua reescolha. A gente tem o direito de mudar o nosso parecer, viu, gente? Tem o direito e tem o dever quando isso vai de acordo com a nossa consciência. Então, se você pegou um caminho que não está bom, retroceda neste seu caminho. Escolha diferente, não é? Por isso que a palavra de Deus nos põe na boca muitas orações em que nós pedimos a Deus perdão e confessamos o nosso arrependimento. O arrependimento é a maneira mais saudável, mais salutar, mais terapêutica de nós curarmos os nossos erros. Por isso, sabendo disso, o Senhor nos põe na boca um clamor na sua palavra: perdoai o meu pecado, Senhor, por maior que ele seja. O que fazer diante dos caminhos errados que nós escolhemos? Perdoai, Senhor, o meu pecado, por maior que ele seja. Com o coração arrependido, perdoai, Senhor, o meu pecado, por maior que ele seja. O temor do Senhor, que tantas vezes é descrito na palavra de Deus, é arrependimento. É o coração partido por ter ferido quem só queria o nosso bem. Quem nos propôs um caminho de vida que tudo fez em nosso favor. Mas esse caminho de arrependimento traz uma certa vergonha, traz. Queima a cara, queima. Quem está à nossa volta nos julga, muitas vezes julga. Mas o que te importa o julgamento de quem não te conhece?
Se te importa de verdade, é o que Deus sabe a respeito de você. Só Deus sabe o que está no seu coração. O teu arrependimento é a tua volta da união com o Senhor. No momento em que você se arrepende, Cristo está a teu dispor hoje. E renova toda a vida para ti. Ressuscita para você. E imediatamente começa um processo na sua vida, meu amigo, que simplesmente renova todas as coisas, porque o arrependimento lava a alma da gente. Sabe quando você se sente sujo, confuso, muitas vezes sem vigor, sem ânimo, sem encorajamento, e um belo banho, de certa forma, refaz em grande parte as suas forças? O arrependimento faz isso com a alma da gente. Tem um jeito da gente se lavar por dentro? Tem. Só Deus pode fazer isso por nós, mas Ele não faz isso sem nós. E a nossa maneira de colaborar para que tudo seja renovado no nosso coração começa pelo arrependimento que lava a alma. Mas tem outra coisa que o nosso arrependimento faz. Ele abre os nossos olhos para a verdade. A gente começa a ver coisas que antes a gente não conseguia enxergar. A gente começa a ter uma clareza que o erro não permitia que a gente tivesse. Quando você se arrepende do caminho errado, os seus olhos se abrem para o caminho certo. Abrem-se os olhos da fé. Desperta-se os ouvidos do coração. Como assim? Você começa a escutar a Deus. Você começa a ser sensível à voz de Deus. E um vigor, um fortalecimento coloca você que estava caído de pé. Então eu lhe pergunto, não é melhor retroceder no erro do que continuar insistindo nele por vergonha de voltar atrás? Então o homem que teme o Senhor nunca fica perdido, pois Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Quem obedece a Deus ganha a amizade de Deus. Guarde isso no seu coração. Quem obedece a Deus ganha a amizade de Deus. Deus se torna íntimo desta pessoa. Como um amigo fala com outro amigo, Deus fala ao seu coração, porque falar ao coração é coisa da intimidade. Deus é seu amigo, Deus manifesta-lhe o seu favor. E diante das armadilhas que vão aparecendo no nosso caminho, nós vamos aprendendo o que fazer. Mais do que ficar olhando para as inúmeras armadilhas que se nos apresentam, nós colocamos os olhos naquele que sabe por onde nos guiar. Nossos olhos são postos no Senhor. Senhor, hoje nós te pedimos esta graça. Diante de tantos desafios que se nos põem diante dos olhos, nós não queremos, Senhor, nos dissipar com os olhos presos em tantos perigos, preocupações e coisas negativas. Nós queremos fazer, Senhor, como um marinheiro em alto mar, que procura o seu norte e por ali ele se guia. Seu norte é referencial. Como aquela pessoa que se orienta pelo sol que nasce, pela estrela guia no céu. O Senhor é o nosso sol nascente. O Senhor é a nossa estrela guia. O Senhor é o norte da nossa vida. Senhor, é para Ti que nós queremos olhar, porque nós sabemos que com os nossos olhos fixos em Ti, o Senhor nos conduzirá com segurança por todos os nossos caminhos. Bendito seja o Teu santo nome por esta palavra. E Te pedimos que o Senhor ponha no nosso coração essa verdade. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Temos sede de Ti, Senhor. Temos sede desta verdade. Então sopra em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que possamos ser saciados no nosso dia a dia. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso,
fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo de Deus sobre nós. Ilumina mais uma vez a nossa mente e o nosso coração. Espírito Santo, fortalece-nos para que esta palavra se cumpra. Fortalece-nos para que nós tenhamos coragem, força, determinação para nos desviar do mal. Ajuda-nos num sincero exame de consciência, examinar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, para que de fato nós possamos hoje desviar de todo o mal. Espírito Santo de Deus, sopra sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada pessoa que hoje ouviu este apelo de Deus, esse convite de nosso Senhor Jesus Cristo a uma mudança concreta. Inspira agora as nossas atitudes, inspira o nosso modo de proceder, ensina-nos a nos comportar em todo e qualquer ambiente. Orienta os nossos passos. E você, mãe, você, pai, você, esposa, você, esposo, que cada um de nós agora, imbuídos deste desejo de agradar a Deus, desse desejo de firmar uma amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo e por isso obedecer a sua palavra, que o Espírito Santo nos conceda a graça. E o que o Senhor coloca no meu coração é que esta palavra inspirada que o Márcio disse, os planos de Deus nunca são contra nós. É esta experiência que Jesus está nos dando a graça de, por meio da palavra, experimentarmos o favor de Deus por meio da obediência. É Deus que está te dando agora uma determinada decisão em obedecer. Deus está movendo a sua mente, atitudes que você percebe, isso aqui eu não vou fazer mais. Eu não vou mentir mais. Este comportamento eu não farei mais. Esta roupa eu não vou vestir mais. Nesse lugar eu não frequento mais. Desta forma eu não vou me comportar mais. Porque eu quero experimentar o favor de Deus. E o favor de Deus estabelece na minha vida por meio da obediência à sua palavra. É Deus restaurando os matrimônios, porque é o próprio Senhor que lá já está lhe mostrando o que é conveniente. Deus te mostra o que renunciar, mas o bonito de Deus é que Ele nos ensina também o que fazer. Obrigada, Senhor, pelas inspirações, santas inspirações, os insights, a percepção do que fazer para experimentar da Tua graça. Muito obrigada. O sentimento que me vem é que Deus derrama sobre nós, meus irmãos, o seu favor. Deus derrama sobre nós os seus benefícios. Esse favor de Deus que você esperava. Deus só esperava a sua decisão de abandonar o mal. Essa graça de Deus que você estava há tanto tempo almejando. Deus só esperava essa pontinha no coração de abandonar este mal. E é o próprio Deus que te abençoa com a sua graça e com a sua bênção. Quero agradecer a Deus, porque Ele mesmo nos inspira a abandonar o mal, mas Ele também nos favorece com o seu bem, com o seu infinito amor. Quero te convidar a rezar um Pai Nosso, confiando a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo. O que me vem é que muitas pessoas, inclusive, o próprio Senhor inspira a fazer uma sincera confissão, a palavra exame de consciência. Confessar os seus pecados, abandonar o mal. É Deus que nos fortalece agora nesta santa determinação, nessa inclinação para o bem.
e nós colocamos todas as intenções do nosso coração diante deste Deus que é Pai e que é amoroso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra bendita que nos tira do mal, mas também nosso Senhor nos aponta o caminho do bem, o caminho certo. Muito obrigada, meu Deus, e obrigada a você que participou conosco, deixando aqui com a Maria Renata o seu testemunho. Muita gente participando, viu, Val? Obrigado pela sua confiança, pela sua partilha. Eu vou trazer um que a pessoa prefere não ser identificada. Ela diz assim: bom dia, amados do Sorrindo para a Vida. Acompanho vocês há anos e no ano passado eu recebi um direcionamento sobre respeito humano. Uma senhora que exerce um papel de liderança espiritual em minha vida me deu uma palavra de sabedoria de que eu devia abandonar o respeito humano. Assim como o Márcio falou, estranhei, não entendi. Mas aquilo me incomodou como uma verdade. É o Espírito Santo me guiou para o entendimento. Busquei na internet, na Bíblia e nas pregações. Deus me mostrou que eu vivia buscando o reconhecimento humano, aprovação, validação. Na infância, eu me sentia rejeitada, invalidada emocionalmente pela minha mãe. Isso me levou a ser boazinha para todos. Fazia tudo para agradar as pessoas ao meu redor e recebia pouco em troca. Isso me frustrava, doía. E hoje sei que tudo isso era uma busca dessa validação que sentia falta na infância. Em outro momento, assistindo o Sorrindo para a Vida, Deus me falou que eu precisava desenvolver a humildade. Eu? Tão humilde? Dou coisas, roupas, alimentos, meu tempo, amor e dedicação. Como assim? E foi aí, na busca, através da oração, que entendi que reconhecimento humano estava relacionado à falta de humildade. Eu me doava, não de forma genuína, mas para ser aprovada pelo mundo, pelas pessoas, para, sendo boa, eu fosse amada. Olha isso, ela disse. Doeu entender isso, reconhecer essa minha fragilidade que nasceu na infância, mas foi libertador me dar conta disso e aprender a dizer não quando preciso dizer não. A ajudar quando essa ajuda for desprovida de interesses pessoais. Me confessei a Deus, pedi a sua misericórdia e desde então eu tenho sido tão mais autêntica e realmente livre. E isso é maravilhoso. Obrigada a vocês que são direcionamento na minha vida. Muito Deus fez em mim, nesses muitos anos que os acompanho diariamente. Muitas curas e libertações da ansiedade e medos. Eu só tenho a agradecer. Que Deus os abençoe e continue os usando para honra e glória do nome dele. Amo vocês. E ela termina dizendo como? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deus Receber abençoe. uma declaração de amor assim de manhã cedo, né? Querida, beijo para você. Deus te abençoe por isso. Louvado seja Deus, é nosso Senhor alcançando tantos corações e tantas vidas através do projeto Dai-me Almas. Como ela disse, é por isso que eu ajudo a Canção Nova e a gente já vai caminhando com o nosso projeto. Meus irmãos, família Canção Nova, alcançamos 65% do projeto Dai-me Almas, mas temos uma caminhada, hein? Nós precisamos ainda de 35%. E aí deixa eu dizer algo para
vocês, que inclusive me surpreendeu. Nesse último fim de semana, nós só subimos 2%, Márcio, somando sábado e domingo. Então, o que nós angariamos, os recursos aí, foram apenas de 2%. Eu digo apenas, porque agora a gente já está com um percentual um pouco mais apertado. Apertadíssimo. Nós precisamos de 7% ao dia. É reta final, hein? É praticamente a última semana. É a última semana. É a última semana, minha gente. E aí, como, Márcio, o sábado e o domingo aliás, 30 e 31, então o valor. Eu vou contribuir no sábado, vou contribuir no domingo. É ainda mês de agosto, só que aí só entra para setembro. Então, de verdade, nós precisamos da tua ajuda até sexta-feira. Mas não deixa para sexta-feira, não. Se você pode hoje ainda, nesse momento, ajude-nos pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. É uma forma rápida, segura. Em 7 segundos, sua doação chega até nós. Muito, muito obrigada, meus queridos. Vamos com fé e coragem? Vamos sim, e com muita confiança, porque nós sabemos que aqueles que Deus chama, Ele põe no coração para ajudar, não é? Com certeza, esse desejo que está dentro de você, ele também é inspirado por Deus. Dê o seu passo, ajude essa obra e deixe que se cumpra também na sua vida, como se cumpre na minha e de cada um de nós aqui, que Deus não se deixa vencer em generosidade. Todo bem que a gente faz, gente, volta para nós multiplicado. Não fazemos por causa disso, mas a gente sabe que é verdade. Então vamos dar o nosso passo, ajudar nesse dia de hoje, pix.doação@cançãonova.com, e vamos junto evangelizando, levando a palavra de Deus, levando Jesus para muitos corações. Maravilha, obrigada Márcio, obrigada Maria Renata, Adilson, Sapo, obrigada família Canção Nova, Deus lhe pague. Hoje às 15h30, missa para as famílias, já desta ação, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Beijo família, se Deus quiser, amanhã a gente se encontra, até lá. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o